por favor. Bacaninha ele, né? Eu sou você. Eu vou representar você. Ele, Deus. Suponhamos que ele seja Deus. E eu, você. Vou dar a minha vida para ele. Ou melhor, eu acredito nele. Acredito que ele é um homem de Deus, que ele é Deus e tal. Então eu vou oferecer a minha vida para ele. Toma. Ele não pega. Não interessa. Se eu colocar só parte de mim, resolve? Quando a gente crê, a gente se entrega. Com licença. Não precisa me pegar no colo, não. Quando você coloca-se nas mãos de Deus 100%, você carrega consigo, você coloca na mão de Deus 100% dos seus problemas. 100% dos seus problemas. Qual é o problema que você tem? Quando você entrega a sua vida, quando você crê, você coloca 100% nas mãos dele. Você vive na dependência dele. A gente vive na dependência de Deus. Se a minha vida está na mão de Deus, meus caros, chova canivete aberto, eu vou estar livre de qualquer mal na minha vida. Amém? É tudo. Tudo. Quando eu entrego para Ele a minha vida, eu estou entregando. Às vezes as pessoas são cabeçudas, elas ficam, se eu der a minha vida, eu vou perder minha liberdade. Mas que liberdade você tem? Qual é a sua liberdade? Bispo, eu quero ser livre. Então tá bom, então continue livre, não dá a sua vida para Jesus, não. Não creia nele, não. Porque você é livre e eu pergunto, some os benefícios que você recebe nessa liberdade e some também os malefícios. Faça as contas, diminui, vê o que você tem mais, benefícios ou malefícios? O que você tem mais? Bispo, realmente. Tanto é que as pessoas se matam, porque os malefícios são tão grandes que elas acabam dando fim às suas vidas. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. A sua vida só depende da sua escolha. Sua vida não depende da sua escolaridade, a sua vida não depende de sorte, a sua vida não depende do karma, do destino, da cruz que você carrega. Nada disso. A sua vida depende da sua inteligência em fazer a sua escolha. Você casou mal porque você quis casar. Ninguém lhe obrigou a casar, você casou porque você quis, você subiu no altar com as suas pernas, porque você escolheu mal. Você escolheu mal. Me falaram que não ia dar bem, porque você não enxergava a carga pesada que você ia levar. Então, o que é a sua vida hoje? Sua vida é o resultado de tudo que você escolheu no passado, ou não é? Sim ou não? Sua vida é tudo que você plantou no passado. A minha vida é o resultado do que eu plantei ontem. Você já me ouviu falar muitas vezes, vamos arrebentar.
É ou não é? Por que eu falo vamos arrebentar? Pode ficar aí, meu filho. Você é o resultado do que você plantou ontem. Eu sou o resultado que eu plantei ontem. Ele é o resultado que plantou ontem. E como eu planto o que é certo, eu tenho certeza que eu vou colher o que é certo. E qual foi a coisa mais importante que eu plantei na minha vida? Quando eu entreguei minha vida para Jesus. 100%. Eu me casei com Ele. Eu fiz dele o primeiro na minha vida. O primeiro. Porque eu fiz dele o primeiro, eu recebi a água da vida, o Espírito de Deus. Eu recebi o Espírito do Senhor, como diz o texto lá. Eu recebi o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor para com o Senhor. Ora, se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou saber o que vou escolher plantar hoje para colher amanhã. Amém? É ou não é? Se você tem o Espírito de Deus, você vai saber escolher o que vai plantar, o que vai semear, o que vai fazer, para que dê certo amanhã. Isso é sabedoria, minha amiga, meu amigo. Quando uma pessoa entra na faculdade, ela vai investir a sua vida no conhecimento. Mas quando eu recebo o Espírito de Deus, eu recebo o Espírito do conhecimento. Amém. A gente pode orar a Deus, pedir a Deus o que nós precisamos. O que custa você falar com Deus? É difícil? Sim ou não? É difícil você chegar e exprimir os seus sentimentos para Deus? Não, não é difícil. O difícil é você ter a certeza de que Ele vai te responder. É ou não é? Pedir é fácil. Difícil é saber, ter certeza de que Ele vai responder. Como é que nós temos a certeza? Como é que nós podemos ter absoluta certeza dEle nos atender? E a gente ficar independente. Viver nessa independência com Ele. Como é que a gente pode fazer isso? Ou você quer viver o resto da vida pedindo ajuda em oração ao pastor, ao bispo, etc. Você quer isso? É isso? Não, ninguém quer. Cada um quer andar com as suas próprias pernas, voar com as suas próprias asas. Porém, para você receber essa certeza, essa fé, essa convicção da resposta de Deus, não tem outro jeito, só tem um jeito. Primeiro, você tem que ter o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Jesus disse assim: quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como dizem os homens, não é como dizem as igrejas, não é como dizem os pastores,
não é como dizem as religiões, etc. Mas é como dizem as Escrituras. Amém? Se você crê de acordo com como diz a Escritura, se você crê de acordo com a palavra dele. Amém? Então, você está usando uma fé inteligente, racional, uma fé que pensa, porque você não está focando a sua fé na palavra do bispo, do pastor, mas na palavra de Deus. Então você vai na palavra de Deus, você lê, e você é inteligente para entender. E o Espírito Santo, vendo que você tem sede de recebê-lo, de conhecer Jesus, então ele vai revelar Jesus para você, ele vai te apresentar Jesus. E então você vai conhecer o Senhor Jesus. Porque é impossível alguém ter fé em alguém que não conhece. Sim ou não? Sim ou não? É possível você amar a Deus sem conhecê-lo? Tampouco é impossível você ter fé em alguém que você não conhece. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, a Bíblia, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, rios de água viva correrão a partir do seu mais profundo interior. Agora você vai saber por que a sua vida não desenvolve. Você vai saber por que a sua fé em Deus, a sua crença em Deus não tem trazido resultado. Por quê, bicho? Não é difícil entender. Uma coisa é crer e outra coisa é acreditar. São duas coisas diferentes. Quando a palavra de Deus fala em crer, envolve casamento, envolve palavras, juramentos, pacto, aliança, casamento. Enquanto uma pessoa está namorando, ela acredita na outra. Você que namora, você está acreditando naquela pessoa que se namora, no seu namorado, na sua namorada, você está acreditando. Mas você só vai realmente crer nela o dia que você casar com ela. Quando você vai se comprometer com ela. Você vai se entregar para ela. Você vai assumi-la para si. E ela vai assumir você para ela. Então, uma coisa é você acreditar, outra coisa é você crer. Por quê, bispo? Porque quanto tempo você vem crendo em Jesus? Há quantos anos você crê em Deus? Você diz que crê em Deus. Bispo, eu creio em Deus desde que eu sou pequenininha. Eu aprendi a crer em Deus na igreja e tal. Mas realmente, essa crença não tem me trazido nenhum benefício. Essa crença é muito insignificante, porque, olha a minha vida. Eu sou o retrato da desgraça, eu sou o retrato do fracasso. Tudo para mim dá errado. É casamento, é problema familiar, é problema sentimental, é problema material, econômico, saúde.
dá para trás, no trabalho, enfim. Eu sou uma pessoa infeliz, mas eu creio em Deus. Não, você não crê em Deus, você acredita em Deus. Porque se você cresce em Deus, a sua vida não seria assim. Está vendo, pessoal, a diferença? Sim ou não? De repente você é aquela pessoa que gosta da igreja, gosta de ler a Bíblia, se sente bem, mas você não creu ainda. É igual um namoro. O namoro é aquele negócio, beijinho, beijinho, abraço e tal, etc, etc. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas é só namoro, nada de compromisso. E se você não tem compromisso, você é livre para, de repente, deixar aquele namoro e pegar outro. É ou não é? Não é assim? Isso se chama acreditar. Você acreditou, mas de repente você, não acredito mais. Você não é a pessoa que eu vou crer. Quer dizer, que eu vou assumir o meu amor. Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Acreditar significa namorar, ficar. Sim ou não? Por exemplo, juntar. Não, eu quero uma união estável. Não está crendo. Está o quê? Está o quê? Está namorando. Mas a gente vive junto, vive bem, mas não crê. Um não crê no outro. Por que você não crê? Porque você não quer casar, você não quer assumir, você não quer tomar compromisso, você não quer se amarrar pelo resto da vida com aquela criatura. Então você está de namoro, você está acreditando, até o momento que dá um problema e você, não vou acreditar mais, vou partir para outro. Aí está a grande diferença. Entre nós humanos, até é aceitável essa situação. Porque a gente namora um, namora outro. E se não deu certo, vai para outro. E vai trocando. É ou não é? Então vamos namorar. Mas, quando a pessoa diz assim, não, cansei dessa vida, fico com um, fico com outro, fico com aqui, pá, eu sou igual, eu fico macaco pulando de galho em galho. Chega um momento que você cansa, e você quer constituir um lar, uma família. Você quer constituir uma família. Você quer uma coisa séria, verdadeira, e para toda a vida. Alguém que vai fazê-la feliz, que vai fazê-lo feliz. Quando você chegar do trabalho, ela vai te aguardar em casa, aguardando, esperando ansiosamente por você e vice-versa. Ou então os dois vão trabalhar, mas à noite se encontram e sentam à mesa, conversam, etc. Tem aquele diálogo, a paz, a serenidade. Um está amarrado com o outro, então há aquele compromisso de parte a parte. Não é isso que você quer? Sim ou não? Não é verdade? Ou você está satisfeito assim, só namorico? Você está satisfeito? Você fica satisfeito? Você pode ficar satisfeito, mas com Deus não. Ele não se satisfaz com isso. Com Ele é tudo ou nada. Com Ele é tudo ou nada. É toda a sua vida por toda a vida dele. Para você ter toda a vida dele, que é o Espírito Santo, você tem que dar toda a sua vida. Crer em Deus
Então é muito mais do que você frequentar uma igreja, uma religião. Crer em Deus significa casamento. Ele torna-se o primeiro na sua vida. Se não for assim, esquece. Você não vai ter benefício dele. Você não vai tê-lo para sempre com você. Quando a Bíblia fala lá, o Salmo 91, que todo mundo sabe, muito de quase salteado. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que? Descansará. Amém? Então, você coloca-se na posição de esposa de Deus, casada com Deus, casado com Deus. Então Ele é responsável por você, porque a sua vida foi entregue na mão dele, você entregou a sua vida para ele. Então a responsabilidade dele é sobre toda a sua vida, todo o seu futuro, tudo. Ele é o seu Senhor, quer dizer, o seu dono. Amém. O seu dono. Quando você fala Senhor Jesus, quando eu falo Senhor Jesus, eu estou me colocando na posição de serva, de servo. Eu estou me colocando na posição de que eu estou submisso à sua palavra, à sua ordem, à sua vontade. Então veja que essa é a razão porque tanta gente crê em Deus e vive uma vida desgraçada. Creio em Deus, eu creio. E daí? É porque essa gente não sabe, ignora que a crença é muito mais do que você acreditar simplesmente. Porque eu duvido que alguém aqui, nesse momento, que me assiste em casa, queira estar com outra pessoa apenas, pessoa que ama, apenas por algum tempo. Não quer compromisso para sempre. É ou não é? Quando a gente crê, a gente mais do que acredita, a gente se entrega, corpo, alma, espírito. Você leva a sério o compromisso assumido no altar. Eu entrego a minha vida para você, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, seja quais forem as circunstâncias, eu estarei com você pelo resto da vida. Isso se chama casamento, isso se chama crença, isso se chama fé. Você acredita na outra pessoa e assume aquela fé. Então coloca-se uma aliança no dedo como sinal do compromisso assumido no altar perante Deus. E a crença em Deus não é diferente, é a mesma coisa. Você assume a sua fé em Jesus. Ele torna-se o Senhor da sua vida, o primeiro na sua vida. Primeiro do que a sua mãe, do que seu pai, do que seus filhos, marido, mulher, família. Primeiro do que a sua vida, a sua profissão. Primeiro do que tudo. Ele é o primeiro. É o dízimo. O que é o dízimo? O que são os dízimos? Dízimo não é pegar 10% do meu dinheiro e colocar na sacola. Não! Dízimo não é isso não. Se você pega, você recebe o seu salário de R$1.000, por exemplo, e você pega R$900, deixa em casa e gasta os 10% para você, depois você pega os R$900 e traz na igreja como dízimo, você está desprezando Deus. Isso não é dízimo.
não é a quantidade, mas a consideração, o respeito. Primeiro é de Deus. Então os primeiros 10% são de Deus. As primícias, os primeiros frutos. Essa é a consciência do dízimo. Que significa o seguinte: o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor. Você sabe o que quer dizer? Amarás o quê? Repete aí. De quê? Todo o quê? Coração, com todas as forças, de todo o seu entendimento. Então você sabe, você conhece o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento quer dizer o seguinte: Deus acima de tudo e todos, acima da sua própria vida. Ele é o primeiro. Primeiro. Então os dízimos são os primeiros frutos. Assim, por exemplo, digamos que você caiu na cobiça e comprou um bilhete de loteria. Aí você ganhou sozinho. Você ganhou lá 30 milhões. Que alegria! Ganhou 30 milhões. E você fica feliz da vida, é ou não é? Aí, ganhou 30 milhões. O que você vai fazer com esses 30 milhões? Olha, você conta para a pessoa que você ama. Primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa para você. Olha, eu vou comprar aquele carro, eu vou comprar aquilo. Mas eu vou dar o dízimo depois. Mas primeiro eu quero comprar minha casa, eu quero isso. Você não tem o Senhor como o seu Senhor. Você não crê em Jesus. Você acredita, mas não crê. Não precisa nada. Você não precisa ganhar na loteria, não. Agora mesmo, nesse momento, vamos fazer um teste aqui. Uma provazinha. Feche os seus olhos, por favor. Não precisa baixar a cabeça, não. Feche os seus olhos. Pense agora. Você acabou de ganhar, suponhamos, imagine, você acabou de ganhar, não 30, mas 100 milhões de reais. Ganhou na loteria sozinho. Qual o primeiro passo na sua vida? Sinceramente. O que vem na sua cabeça? Primeira coisa, o que você queria? Qual o seu sonho que você realizaria naquele momento? Agora abre os olhos. Se você diz assim, primeira coisa que eu vou fazer é dar o dízimo. Mas no seu pensamento, lá no coração, lá no fundilho do seu coração, você diz assim, eu vou comprar uma casa para minha mãe. Eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Qualquer que seja o seu sonho pessoal que você tenha pensado, prova que o seu coração não é de Deus. Prova que você não crê em Deus. Você acredita. E isso faz a diferença na sua vida. Porque o que nós falamos pode ser uma coisa, mas o nosso pensamento são palavras para Deus. Amém? O pensamento seu é palavra para Deus. Quando você pensa, Deus está ouvindo o que você pensou. Se você pensa bem ou pensa mal, Ele está ouvindo tudo. O que é o fingido? O hipócrita. O hipócrita é a pessoa que pensa uma coisa e fala outra. Então, você lidar com as pessoas é fácil,
você pensar uma coisa e falar outra. Mas com Deus não. Quando você casa com Ele, você não pode fingir, você não pode mentir, você não pode enganar, porque Ele conhece tudo que você é. Amém, pessoal? Porque Ele se tornou o seu Senhor. Então Ele vê você por dentro. Então muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja, pessoas fiéis e tal, não vão para frente, não dão um passo à frente, porque são aquelas pessoas que oram, até jejuam, mas os pensamentos não têm nada a ver com Deus. Deus conhece, os pensamentos não são de Deus. Isso faz a diferença. Porque Deus te dá de acordo com o que você dá para Ele. É igual a terra. Se você der milho para a terra vai te dar o quê? Milho. Se você der feijão para a terra vai te devolver o quê? Feijão. A mesma coisa com Deus. Se você planta parte da sua vida, Deus não aceita. Ele só aceita 100% da sua vida. Quando você o coloca como primeiro na sua vida.